Olá, crianças! Então, agora a gente vai para a nossa aula de ciências, tá? Que vai ser mais tranquila, com prazo um pouco maior de atividades. Então, vocês podem realizar essas atividades que eu vou dar hoje até o dia 17, tá bom? 17 de agosto, que é segunda-feira que vem. Beleza? Pode me mandar a foto até lá, tá? E é lá que eu vou mandar a correção dos exercícios de hoje. Então, vamos lá? Vamos iniciar a unidade 7, tá? Então, a unidade 7 é sobre o ciclo da água. Vocês já viram algumas coisinhas sobre o ciclo da água, mas a gente vai ver melhor nessa unidade. Ideias em construção, que está na página 8, começa com uma experiência, tá? Então, existem alguns fatores que influenciam a ocorrência de chuva, como, por exemplo, a unidade do ar, ou seja, a quantidade de vapor de água no ar, o padrão dos ventos e a presença de vegetação. Isso ocorre porque áreas com vegetação tendem a ter ar mais úmido, o que influencia diretamente na quantidade e regularidade das chuvas. Então, no Amazonas, que é um estado brasileiro que tem a floresta amazônica, há mais chuva devido à vegetação do que no Nordeste, que é uma região com menos vegetação, tá? Com uma vegetação diferente, não é mata fechada, igual na floresta amazônica. Então, a vegetação influencia diretamente na umidade do ar e na ocorrência de chuvas, tá bom? Em uma aula de ciências, os alunos simularam em laboratório diferentes tipos de ambiente, utilizando aquários de vidro. Veja na tabela a seguir a descrição desses ambientes e como foram as simulações. Então, o primeiro ambiente era uma área sem vegetação e próxima a um corpo de água, tá? Simulação, então um aquário com terra e um copo cheio de água, como se fosse um rio ou um laguinho. Na 2, área com vegetação e próxima a um corpo de água. Então, um aquário com terra e plantas como alpiste e um copo cheio de água. A diferença do ambiente 1 e o 2 é a presença da vegetação. E no 3, era uma área sem vegetação nenhuma e sem corpos de água, tá? Então, um aquário apenas com terra. No ambiente 1, então, está aí, a gente pode visualizar como que ficou o ambiente 2 e o ambiente 3, tá? Os aquários foram deixados em uma mesma condição de luminosidade durante algumas. Em cada aquário foram medidas a umidade do ar e a temperatura. Veja os resultados na tabela a seguir. Então, no ambiente 1, a umidade foi de 67% e a temperatura de 25 graus centígrados. No ambiente 2, a umidade foi de 83% e a temperatura foi de 22 graus centígrados. E no ambiente 3, a umidade foi de 56% e a temperatura de 27 graus centígrados. Agora vocês vão pensar sobre as questões a seguir. Então, temos 5 questões sobre isso. De onde vem o vapor da água que existe no ar? Ou seja, da onde vem a umidade do ar? Vocês vão pensar e refletir, tá? Tem até no textinho antes de começar a experiência. 2. Em qual ambiente a umidade do ar foi maior e em qual foi menor? 3. Em qual ambiente a temperatura foi maior e em qual foi menor? 4. Qual fator provavelmente provocou a diferença de umidade e temperatura entre os ambientes 1 e 2? E 5. De acordo com os dados dos ambientes estudados, comente a respeito da seguinte afirmação. A presença de vegetação aumenta a umidade do ar. É verdadeiro ou falso isso? Explico por quê, tá? Água na natureza. Então, grande parte da superfície do planeta Terra é coberta por água, que pode ser encontrada em 3 estados diferentes, que vocês sabem desde o primeiro ano do ensino fundamental ou até antes. Então, a água pode ser encontrada em estado sólido, líquido e gasoso, tá? 3 estados. A água no estado sólido é encontrada na forma de gelo nas geleiras, composta pelo acúmulo e a compactação da neve. Nos icebergs, que são pedaços de gelo que se desprendem das geleiras,
e em branquisas ou banco de gelos, que são águas do mar congelado. Já a neve é formada por minúsculos cristais de gelo agrupados em flocos formados pelo congelamento do vapor de água. E o granizo é um tipo de precipitação como a chuva, composto por pedaços de gelo formados nas nuvens devido à queda brusca de temperatura. Então temos as fotos aí de todos os ambientes. Então, uma geleira na Argentina, um iceberg, granizo, banquisas e um floco de neve ampliado, tá? Todas essas fotos, todas essas imagens representam a água em estado sólido, tá? Em estado líquido, ela pode ser encontrada em oceanos, mares, rios, lagos, lençóis freáticos e aquíferos. Além disso, a água no corpo dos seres humanos, dos animais e das plantas, entre outros seres vivos, assim como nas nuvens, que são formadas por pequenas gotículas de água. Então, a água, ela pode ser vista nessas fotos, tá? Como suas representações, no mar, no rio, nas nuvens. Então, o que a gente vê das nuvens são as pequenas gotículas de água, tá? Que formam as nuvens. Não é água em vapor, tá bom? Precisamos beber cerca de 2 litros de água por dia para repor o que perdemos por meio do suor, das fezes e da urina. Tá? Então, o ser humano precisa de água para sobreviver. Belezinha? Já a água em estado gasoso, ou seja, o vapor da água, está presente na atmosfera, que é um conjunto de camadas de ar ao redor do planeta, sendo encontrada principalmente nas camadas mais próximas à superfície da Terra. O vapor de água, assim como os outros gases que compõem o ar, é invisível. Mudanças de estado físico da água. Na natureza, muitas vezes a água muda de estado físico. Isso acontece, por exemplo, quando há aquecimento ou resfriamento da água. Cada mudança de estado físico tem uma denominação diferente, e algumas delas são solidificação, fusão, vaporização e condensação. A solidificação ocorre quando a água no estado líquido é resfriada a uma determinada temperatura e se torna sólida, formando gelo. Essa transformação ocorre nas regiões mais frias do planeta ou em determinadas épocas do ano, como o inverno. Então, em locais mais frios, a superfície dos lagos pode até congelar, tá? Então, temos esse exemplo aqui. A fusão ocorre quando a água em estado sólido, ou seja, o gelo, é aquecida e passa para o estado líquido. Isso ocorre na natureza, por exemplo, quando o gelo que forma as geleiras, acumulado durante o inverno, começa a derreter devido ao aumento de temperatura com a chegada da primavera e do verão. Então, essa imagem a gente está vendo que o gelo está descongelando, está voltando a ser um riozinho, ó. Quando começa a esquentar nas regiões mais frias do planeta, o gelo derrete, formando corpos de água como rios e córregos. Já a vaporização ocorre quando a água no estado líquido passa para o estado gasoso. Há alguns tipos de vaporização, como a evaporação, que ocorre de forma lenta. Um exemplo é o que ocorre com as roupas colocadas para secar no varal. A água evapora por causa da exposição à luz solar e ao vento. Então, as roupas colocadas para secar em um varal passam pelo processo de vaporização por evaporação, tá? Então, por exemplo, quando a gente está com o cabelo molhado, tem que secar o cabelo, com o ar quente do secador, aquela água vai evaporando e a gente fica com o cabelo seco, tá? Um exemplo. Há também a ebulição, que ocorre de forma rápida com o aquecimento da água, formando bolhas no líquido. Isso ocorre, por exemplo, quando fervemos água para cozinhar. Então, a água fervendo em uma panela representa o processo de vaporização por ebulição, tá? A condensação, também chamada de liquefação,
ocorre quando o vapor de água é resfriado e a água muda de estado gasoso para o líquido. Isso pode ser visto, por exemplo, quando o vapor de água dos alimentos se liquefaz ao entrar em contato com a tampa da panela. Então, prestem atenção na mãe fazendo o almoço, tá? Quando coloca a panela lá em cima do arroz enquanto está fervendo a água, começa a formar uma aguinha em cima da panela. Isso é porque a água em vapor que está saindo entra em contato com a panela, que está um pouco mais fria, e aí ela vira água líquida de novo, tá? Então, o vapor chega lá. Então, isso é a condensação ou liquefação, tá bom? Você já notou pela manhã o gramado ou o carro molhado? Essas gotículas de água se formam quando há grande quantidade de vapor de água no ar. Ao entrar em contato com uma superfície fria, como a vegetação ou a lataria do carro, o vapor se transforma em líquido, tá? Então, aí tem a tampa da panela com água condensada e a formação de orvalho, que também é um exemplo de condensação ou liquefação. Então, temos aí um esqueminha. Quando se aumenta a temperatura, então a gente tem a mudança do estado sólido para o líquido com a fusão e do líquido para o gasoso com a vaporização, seja ela por evaporação ou por ebulição, tá? E depois, quando a gente reduz a temperatura, quando esfria, a gente tem do gasoso para o líquido com a condensação ou liquefação e do líquido para o sólido com a solidificação, tá? Então, aumenta a temperatura, fusão e vaporização. Diminui a temperatura, condensação ou liquefação e solidificação, tá bom? Pensando nisso, vocês vão responder aquelas questões da página 9 e as questões 1, 2 e 3 que estão na página 27 e 28, tá bom? Beijos, por hoje é só e vocês têm até segunda-feira para mandar essas fotos, tá bom? Tchau, tchau!